Nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Olá, bom dia, 11h05, entrando no ar, a partir de agora, aqui na CBN Campinas, mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, 29 de julho de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no noticiário esportivo. E aqui no CBN Esportes, através dos 99,1 da CBN Campinas e também ao vivo e com imagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E a Copa do Brasil está de volta. Depois de 2 meses de pausa, hoje tem início a disputa das oitavas de final da competição. No estádio Newton Santos, às 7h, o Botafogo enfrenta o Bragantino no jogo de ida. Em caso de empate no placar agregado, lembrando que é jogo de ida e jogo de volta, a decisão da vaga nas quartas de final será nos pênaltis. E no meio de semana, mais precisamente, amanhã, tem nada mais, nada menos do que Corinthians e Palmeiras que duelam nas oitavas de final da Copa do Brasil. Semana de derby e a Ponte Preta enfrenta problemas para retornar do sul do país. A delegação tinha voo previsto para Campinas ontem ao meio-dia, mas por conta da condição climática no sul do país, a ponte ainda continua em Porto Alegre. O voo que vai trazer os jogadores de volta para Campinas deve decolar daqui a pouquinho, próximo do meio-dia. A ponte chega em São Paulo, de ônibus vem a Campinas, os jogadores vão descer do busão e já vão começar a treinar de olho no clássico contra o Bugre. Mercado da bola, o Fluminense, que vive uma fase conturbada no Campeonato Brasileiro, está em busca de reforços. A diretoria do Flu fez uma proposta por Lucas Ribeiro e aguarda a resposta do Mamelodi Sundowns da África do Sul e que disputou a Copa do Mundo de Clubes. O tricolor das Laranjeiras enviou uma proposta oficial pelo meio-campista ontem à tarde. O jogador, que também tem sondagens do futebol do Catar, sinalizou positivamente para voltar ao Brasil. O Fluminense também tenta a contratação do atacante Vitinho, ex-Flamengo, que está livre no mercado. Gabriel Dudziak traz os destaques dos clubes de São Paulo e também do Santos. Corinthians e Palmeiras ensaiam hoje as formações e estratégias para o derby desta quarta-feira, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O alvinegro terá novamente Garro, Depay e Yuri Alberto juntos no ataque, enquanto o alviverde pode ter mudanças pontuais devido ao desgaste de alguns atletas. Na quinta, o São Paulo pega o Atlético Paranaense, também pela Copa do Brasil, enquanto o Santos tem a semana livre para treinos e recuperação de jogadores antes de voltar a campo na segunda que vem pelo Brasileirão. E hoje tem Copa América Feminina. O Brasil entra em campo para enfrentar o Uruguai às 9h na semifinal da Copa América. Quem vencer vai brigar pelo título. Ontem, a Colômbia venceu a Argentina nos pênaltis e carimbou o passaporte para a decisão do torneio. E o Guarani já começou a preparação para o clássico contra a Ponte Preta e de técnico novo. Matheus Costa chegou ontem, foi apresentado e depois já foi pro gramado do Brinco para comandar a primeira atividade. Daqui a pouco vamos ouvir as palavras do novo técnico do Guarani, que falou sobre derby, a decisão de trocar o Ipiranga de Erechim pelo Guarani, lembrando que o Ipiranga também joga a Série C, e também
do objetivo principal do Guarani nessa reta final da competição. Fórmula 1, consultor crava que Verstappen vai permanecer na RBR em 2026. Apesar das especulações sobre a ida para a Mercedes, o pessoal lá da RBR está muito confiante que o tetracampeão vai seguir na equipe austríaca. Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem teve rodada e tem clube aqui do estado de São Paulo que tomou uma paulada lá em Santa Catarina. Quem traz o destaque da Série B é Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibe? Bom dia! Muito bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBN, isso mesmo. Ontem, no prosseguimento da 19ª rodada, a última do primeiro turno, o Botafogo de Ribeirão, que é a lanterninha da competição, passou mais um vexame, tomou de 5-0 para o Avaí. Na ressacada, o técnico Alan Al pediu desculpas para a torcida. O Botafogo, que, como eu disse anteriormente, está na lanterna na competição. Ontem também o Paysandu empatou com o Atlético por 1-1 e hoje tem mais jogo no complemento da 19ª rodada. O Criciúma pega o Cuiabá e o líder da competição, Goiás, recebe o Remo lá na Serrinha, viu, Lupi? Que fase do Botafogo, hein? Ei, Botafogo de Ribeirão Preto, 5-0. Fazia tempo que eu não vi um placar de 5-0 assim numa Série B de Campeonato Brasileiro. Que coisa, hein? Salvem o Botafogo. Aliás, hein, pessoal lá, pelo menos que eu tenho acompanhado, tem reforço de peso chegando lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso. E hoje também tem Campeonato Brasileiro. O Grêmio encara o Fortaleza em confronto direto nesta terça-feira às 8h30 da noite, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. A partida acontece na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho vem de 5 partidas sem vitória e o Fortaleza venceu o Bragantino na última rodada. E você participa e faz parte do CBN Esportes. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 19, o código de área 991869070. 991869070. Quer falar do derby, da preparação de Ponte Preta e Guarani? Quer falar do Palmeiras que encara o Corinthians? Do Corinthians que tem o duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil? São Paulo tem o Atlético Paranaense na quinta-feira e o Santos só joga na segunda contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Semana cheia pro Peixe, que tá na zona do rebaixamento. Situação delicada pro alvinegro praiano. Manda sua mensagem pelo WhatsApp e também pelo nosso chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Você pode deixar a sua participação no chat e daqui a pouco as mensagens vão pro ar. O CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, fã número 1 de Roberto Carlos. E já comprou o ingresso pro derby, né? Já garantiu a entrada? Já garantiu a entrada, ele que é sócio torcedor da Ponte Preta. E no streaming Samela Jeep. Apresentação Antônio Lupi. 11h13. CBN Esportes Campinas. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com as informações do trânsito aqui em Campinas. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela Senador Saraiva, excesso de veículos, desde a rua Jorge Miranda até a Avenida Benjamin Constant, pela pista da direita, tem obras nesse trecho. O motorista tem que redobrar a atenção. No restante da via, trânsito fluindo bem. A Benjamin Constant tem excesso de veículos na saída da rua Ernesto Kuhlmann até a chegada da Avenida Andrade Neves. Quem segue pela Andrade Neves perde tempo na saída da Estação Cultura, sentido Castelo. No sentido centro, trânsito fluindo bem. Pela Barão de Itapura, motorista reduz a velocidade da rua Doutor Delfino Sintra até a rua Sacramento pelas duas pistas. A Brasil tem lentidão sentido Vila Nova, na saída ali do Balão do Timbó e no sentido centro, na chegada a Orozimbo Maia. Lupe. Obrigado, Thaís, pelas informações do trânsito e daqui a pouco aqui na CBN a gente atualiza como é que está a situação aqui na cidade e também nas estradas da região. 11h16. Oferta do dia Oba Hortifruti, filé mignon bovino com cordão, peça a vácuo por apenas R$ 59,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos. CBN Esportes está de volta aqui na CBN Campinas. E ontem nós tivemos uma discussão muito forte, tanto aqui no CBN Esportes quanto no Arena CBN, em relação à expulsão do goleiro Léo Jardim do Vasco, que fez cera, segundo o Fábio Scheib e Eliel Almeida, e o árbitro foi lá e expulsou o jogador. E hoje, na verdade ontem, viu, Fábio Scheib? Tô aqui com a notícia aberta. Após expulsão por cera, exame aponta hematoma e contusão por trauma em Léo Jardim do Vasco. O clube divulgou o resultado do exame que foi feito ontem no jogador do Vasco da Gama. Ele foi submetido a exame de ressonância magnética que identificou alterações recentes, eu não vou conseguir falar isso aqui, com hematomas musculares profundos. Então, Léo Jardim teve uma lesão e foi expulso porque sentia dor, viu, Fábio Scheib? Mas eu não sei até que certo ponto o hematoma é motivo para dor, assim, para o cara não conseguir jogar, porque no futebol a gente tem bastante contato, né, Lupi? Não tô apenas não culpando o Léo Jardim, falando que ele fez cera totalmente justamente para isso. A gente sabe que é do jogo, mas essa explicação do Vasco fica um pouco no ar também, porque a gente sabe que o futebol é um jogo de contato, né? Hematomas acontecem em todo momento, quando o cara se choca com o outro, quando bate com o outro, pode estar doendo, mas inclusive o Rodrigo Sintra, né, o chefe de arbitragem, hoje já respondeu ao Vasco da Gama, né? Falou que o juiz foi até o último recurso com o próprio Léo Jardim na hora e que o Léo Jardim, o goleiro, não quis atendimento, segundo as palavras do Rodrigo Sintra, que é o chefe de arbitragem. Amanhã a gente vai ter uma resolução sobre esse momento, né? Porque amanhã o Vasco da Gama enfrenta o CSA. Vamos ver se realmente essa dor do Léo Jardim, esses hematomas aí, o impediam justamente de entrar em campo amanhã, né? Porque no sábado ele já tá suspenso para enfrentar o Mirassol e amanhã fica essa questão, se o Léo Jardim vai pro jogo ou não. Não tem como medir dor, né? Então, assim, também fica complicado em relação a isso. Mas eu continuo com a minha opinião, que
achei equivocada a expulsão do jogador, mesmo fazendo cera, porque ali existe uma regra e o árbitro não cumpriu, que o goleiro pode ser atendido em campo, mas respeito as opiniões contrárias, alegando que ele fez cera e merecia o cartão vermelho. Vamos aguardar, como diz o outro. Bom, são 11h19. Vamos fazer o seguinte, vamos para a capital paulista, porque o Gabriel Dudziak vai trazer as informações de Corinthians e Palmeiras que se enfrentam amanhã na Neoquímica Arena, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Tem derby valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Gabriel Dudziak traz então os últimos detalhes, porque hoje acontece o fechamento da preparação das duas equipes, as atualizações do São Paulo e também do Santos, que está fora da Copa do Brasil. O Santos só tem o Brasileirão no restante da temporada. Corinthians e Palmeiras definirão hoje quem serão os titulares para o derby entre os dois nesta quarta, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será na Neoquímica Arena, palco do último duelo de mata-mata envolvendo os rivais, a segunda decisão do Campeonato Paulista deste ano. Naquela ocasião, o Corinthians escalou pela última vez o trio Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, o que enfim pode se repetir amanhã, após os três terem novamente condições de jogo de forma simultânea. A expectativa é de que o técnico Dorival Júnior aposte neles na frente e que monte o restante da equipe com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Martínez e Breno Bidon. Do lado palmeirense, a sequência de 3 vitórias seguidas dá tranquilidade para o técnico Abel Ferreira mexer no time de acordo com as necessidades físicas dos jogadores. Embora possa repetir a escalação que foi a campo contra o Grêmio, o treinador pode também optar pelas entradas de Aníbal Moreno e Ramon Sosa, que começaram no banco de reservas. Também pela Copa do Brasil, mas na quinta-feira, o São Paulo encara o Atlético Paranaense no Morumbis. A tendência é de que o tricolor utilize a equipe mista neste primeiro confronto, uma vez que o técnico Hernan Crespo deu a entender que rodar o elenco é uma necessidade neste momento. O zagueiro Ferrarese suspenso será desfalque. Sem Copa do Brasil, o Santos só volta a jogar na próxima segunda-feira, quando encara o Juventude pelo Brasileirão. Durante a semana livre, o técnico Kleber Xavier espera recuperar os lesionados Arão e Guilherme, além de contar com o lateral direito Mike, que chega ao clube após deixar o Palmeiras. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito obrigado ao Gabriel Dudziak com as informações dos clubes lá da capital paulista e também do Santos. Ô Fábio Chaib, eu tô até atualizando aqui as informações do Palmeiras. O Gabriel Dudziak falou aí sobre o Mike, né, que se despediu no último final de semana no jogo contra o Grêmio, não atuou, mas foi até o Allianz Parque, cumprimentou os torcedores, tirou fotos, não foi relacionado porque já tem essa negociação com o Santos, inclusive deve ser anunciado a qualquer momento, e o Palmeiras busca aí um substituto, o Kelvin, que tá lá no CSKA da Rússia, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense, de 24 anos, é um alvo do Palmeiras. Você se lembra do Kelvin, do CSKA, ex-Furacão? Me lembro, sim, ele foi vice-campeão da Libertadores da América em 2022 contra o Flamengo, acabou perdendo a final pro Flamengo, esteve naquele jogo também que o Furacão acabou eliminando o Palmeiras nas semifinais nessa mesma competição. Em 2023 ele acabou sendo vendido pro futebol russo, né, pro CSKA. Um jogador jovem, né, justamente para substituir o Mike, que ficou bastante tempo no Palmeiras. O Marcos Rocha também tem contrato vencendo até o final, no final do ano, não sabe se vai renovar ou não. O Palmeiras então modificando aí, dando uma oxigenada, principalmente na lateral direita, onde o Giai se firmou como grande titular. Tem jogadores da base que podem subir, o caso do Gilberto também, um bom lateral, mas o Palmeiras buscando mais alguma experiência aí para disputar a posição com o Giai, né, na lateral direita. O Palmeiras abriu negociação e ela gira em torno de 5 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais, podendo chegar até 41 milhões com as metas aí que os clubes estão, esse novo modelo de negócio, né? Colocando metas e tudo mais para reduzir a primeira investida e aí depois o clube vai pagando, se o atleta que for contratado, no caso aqui do Kelvin, ele for cumprindo essas metas. Se não me engano, Lupi, se não me engano, ele tá naquele mesmo time na lateral direita e na lateral esquerda o Abner, né? Era o Abner que passou até pela Ponte Preta também, né? Ah, verdade. E estava no Atlético Paranaense, era aquelas duplas de lateral com o Filipão, que era o treinador. É verdade, verdade.
Nossa, onde que tá o Abner? Não sei onde ele está. Acho que tá no Lyon da França. Lyon, ele tinha saído do Atlético Paranaense, aí, se não me engano, ele foi pro... Pra Espanha, né? Pra Espanha, pro Betis, pro Betis, foi pro Betis. E aí depois ele acabou indo pro futebol francês. Boa, Fábio Scheibe, obrigado. Bom, e o Corinthians, que tá buscando dinheiro, né? Pelo menos é o que confirmou o presidente do clube, né? Aliás, é uma confusão, né? Até hoje eu não sei quem que é o presidente do Corinthians, se é o Augusto Melo, se é o outro que tá agora, como é que ele chama mesmo? Osmar Stabile. Osmar Stabile, esse mesmo aí, ó. Osmar Stabile, pelo menos foi ele ontem que deu entrevista e disse que o Corinthians recorreu à Liga Forte União, a LFU, para tentar receber 57 milhões de reais em agosto. Em contrapartida, o Corinthians tem que renovar por mais um ano o vínculo com a Liga. Hoje, o contrato tem validade até 2029 e aí, com essa liberação do dinheiro, o contrato até 2030. Corinthians que dentro de campo pode contar pela primeira vez na era Dorival Júnior com Memphis Depay, Yuri Alberto e também o Garro pro duelo contra o Palmeiras. E aí, Scheibe? Justamente esse trio que ajudou o Corinthians a conquistar o título paulista contra o próprio Palmeiras também. Jogaram muita bola naquela fase, né? Na fase final do Paulistão. Naqueles jogos da finais fizeram a diferença também. O Corinthians podendo contar, né? O Yuri Alberto retornou contra o Botafogo. O Memphis Depay começou na reserva também. Foi importante, marcando o gol da vitória. E o Garro, que está num momento instável, mas é sempre um cara cerebral no meio campo ali. Pode ajudar bastante o Corinthians, principalmente na criação de jogadas. Você falou sobre o presidente Osmar Stabile. Ontem ele fez uma reunião, justamente essa reunião, né, uma coletiva, para fazer o balanço sobre esses 2 meses à frente do Corinthians. Ele falou que o Corinthians tem possibilidades de reversão da situação do Corinthians, situação muito complicada. Ele falou que pegou o time com os cofres vazios, que vai ter que cortar na carne agora, e pediu ajuda também da torcida, dos próprios conselheiros e até da imprensa também para ajudar o Corinthians a se recuperar. Você falou sobre a situação do Osmar Stabile, ele tem até o dia 9 de agosto, quando vai ser feita aquela assembleia dos conselheiros, né? Assembleia Geral dos Conselheiros, para decidir se o Augusto Melo, que está afastado por motivos de má administração, vai ser realmente impeachmentado ou não, se ele vai ficar fora do cargo ou não. Dia 9 de agosto vai decidir essa, e daí o Osmar Stabile continuaria no cargo. E o Osmar Stabile também afirmou que o contrato do Memphis Depay vai ser cumprido. Memphis Depay é um alvo da torcida do Corinthians, muitas críticas, mesmo com toda essa pressão, Osmar Stabile afirmou que vai cumprir o contrato com o meio-campista, meio-atacante Memphis Depay, holandês, que marcou o gol no empate contra o Botafogo e deve ser titular no duelo contra o Palmeiras. O São Paulo só joga na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, e o Santos, como a gente ouviu no boletim do Gabriel Dudziak, se prepara para enfrentar o Juventude na segunda-feira no Morumbi, hein? O jogo é no Morumbi, comando do Santos. Esse jogo acontece no fechamento da rodada. Aliás, o Juventude também está enfrentando o mesmo problema que a Ponte Preta. Não conseguiu retornar para Caxias do Sul após o jogo no Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Foi lá em Salvador, no sábado foi 3-0 ou 3-1 pro Bahia. E o Juventude também com problemas para retornar para Caxias por conta do tempo ruim, né, do mau tempo lá na região sul ontem, por conta aí do ciclone e tudo mais. A chegada do Juventude até Caxias está programada para hoje, e o voo da Ponte Preta daqui a pouquinho deve decolar de Porto Alegre para São Paulo, e de São Paulo de ônibus. A delegação da Ponte desembarca e inicia a preparação para o derby contra o Guarani. Deixa eu destacar aqui a participação dos ouvintes que mandam mensagem através do WhatsApp 19991869070. O Elinho tá aqui conosco. Bom dia, pessoal. Eu lembro do Kelvin, sim, principalmente quando o narrador Gustavo Villani dizia Kelvin na sua empolgada narração. Grande Elinho. Obrigado pela mensagem. O Wilson tá aqui conosco. Bom dia, galera. É o Wilson do Nova Europa. Se eu fosse o goleiro do Corinthians... ele teria sido expulso com a arena do Corinthians lotada. Não sei se ele faz uma pergunta ou uma afirmação aqui. Obrigado pela mensagem, nosso grande ouvinte, Wilson, lá do Nova Europa. Deixa eu ver aqui. Olá, bom dia. Passando para avisar que temos um vazamento importante
na região do bairro Adelaide, em Hortolândia. É o Jofre que mandou mensagem aqui. Obrigado, a gente já está passando aqui pro pessoal do jornalismo para apurar essa situação. Obrigado pela mensagem. Vamos ver, bom dia, amigos da CBN. Está dando dó do Takahashi. Aliás, eu vou falar isso aqui daqui a pouco, viu? O JP de Moraes assistiu o jogo 3-0, hein? Do Guarani na Copa Paulista. 3-0 pro Primavera. O Primavera não deu chances pro Guarani e no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Está dando dó do Takahashi com toda aquela habilidade e velocidade, jogar no meio daquele monte de perna de pau. Ele tem que ir pro time principal logo, é o JP de Moraes. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, viu, JP? Acompanhei o jogo inteiro ontem do Guarani da Copa Paulista e perdeu por 3-0. Se fosse o goleiro do Corinthians, ele teria sido expulso ou não? Responde aí, Fábio Scheibe. Na arena do Corinthians rodada. Depende muito do jogo. Se o juiz fosse cumprir exatamente o que cumpriu contra o Léo Jardim, teria que ter expulsado também, na minha opinião, porque foi uma cera discriminada ali. Mas a gente sabe que depende muito da situação do jogo, né? Nesse próprio jogo Internacional e Vasco, o goleiro do Internacional, Rocheiro, acabou não tomando amarelo quando caiu também fazer cera no primeiro tempo, quando estava 0-0. Depende da situação, né? O Emerson Dias está com a gente aqui, sempre acompanhando o CBN Esportes. O Rodrigo Delboni, torcedor do Palmeiras. Lupe The Best, grande abraço, Rodrigo Delboni, obrigado pela mensagem. Alexandre de Hortolândia, é um tal de sair e querer entrar assim que coloca a maca no chão. Ele quer dar um palpite, deixa eu ver, 11 horas e 30 minutos, rapidinho. Posso dar um palpite sobre o caso do Léo Jardim? Substituição por contusão, 4 minutos fora para atendimento e volta no meio do campo. E no caso do goleiro, entra o reserva. E você vai ver como acaba com as contratações no campo. Contusões, isso. É a opinião do Alexandre lá de Hortolândia. Obrigado pela mensagem. A gente vai pro repórter CBN e daqui a pouquinho tem mais participações. E claro, vamos falar de Ponte Preta e Guarani, porque tem derby sábado, 5 da tarde no Moisés Lucarelli. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de julho de 2025. A tarifa de 50% do presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros já começa a refletir nos preços de alimentos no Brasil. É o que mostra numa reportagem do jornal Globo. O país é o principal exportador de carnes, café, frutas e suco de laranja para o mercado americano. Parte desses itens já está em queda. Analistas são cautelosos em afirmar que se trata de efeito do tarifaço, mas vem sim uma associação. As carnes bovinas vinham num processo de desaceleração entre março e junho, movimento que deve se acentuar. No atacado, o preço do produto recuou 7,8% entre 24 de junho a 21 de julho. O valor da arroba do boi gordo teve queda semelhante, de 7,5% no mesmo período. Já no caso do café, o efeito é o oposto. Os preços estão em alta em Nova York e começam a subir por aqui. Os ventos fortes que atingiram o Rio Grande do Sul na segunda-feira ainda provocam estragos. Mais de 200 mil clientes permanecem sem luz em todo o estado. A informação consta numa atualização divulgada nesta manhã. Conforme a Defesa Civil, as rajadas chegaram a mais de 100 km por hora. Em Pelotas, 8 unidades básicas de saúde estão sem atendimento por causa da falta de luz. O serviço deve ser retomado ainda nesta terça-feira. Em Capão da Canoa, pelo menos 150 casas sofreram danos e 16 pessoas foram levadas para abrigos públicos. Um aviso de ressaca com ondas de 2,5 metros a 3,5 metros foi emitido para o litoral gaúcho, segundo a Marinha. Na cidade de Xangri-Lá, parte de uma plataforma marítima na praia de Atlântida desabou. Botafogo e Bragantino abrem às 7 da noite de hoje as oitavas de final da Copa do Brasil no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Fortaleza em Porto Alegre às 8h30. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. Onze horas e 34 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Antes de falar de Ponte Preta e Guarani, ô Fábio Scheibe, tô lendo uma notícia aqui, meu amigo. Qual? A notícia diz o seguinte, olha só, pra você torcedor do Santos, hein? Sob pressão no Santos, Neymar cogita retorno à Europa. E pode reforçar rival do PSG. O Olympique de Marseille quer Neymar. Lembrando que o Neymar, ele renovou o contrato com o Santos, o vínculo era até o meio do ano, e aí ele renovou até o fim de 2025. Até o fim de 2025, até por uma decisão do próprio Santos. Mas já começa as especulações sobre a saída do Neymar do Santos. Mas é o seguinte, né? Primeiro o Neymar tem que chegar no Santos, né? Porque ainda muito pouco o que ele fez. Claro que é um excelente jogador, teve lesões graves musculares aí nessa caminhada no Peixe, mas precisa ajudar o Santos, porque o Santos, na situação que está, precisa do Neymar para pelo menos ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí depois vê o que acontece, hein, Scheibe? Exatamente, Lupi. Eu acho que o custo-benefício exatamente nesse momento para o Santos acaba não sendo favorável justamente por isso, né? O Neymar não consegue desempenhar aquele futebol que a gente conhecia, já que até esperava, mas a realidade a gente viu que é outra e o Santos se encontra afundado na zona de rebaixamento, com muitos problemas financeiros também, e ter um Neymar justamente neste momento acaba pesando demais. O Neymar renovou o contrato até dezembro, mas a gente sabe como que é dinâmico nesse futebol. Se é algo parecido para ele, aí pode ser até favorável para ele e também para o Santos. O Santos que não deslancha, né, na temporada. Infelizmente, o Santos está na zona de rebaixamento e justamente por isso o Neymar começa a ser questionado até pela torcida, né? É isso. Ei, Neymar. O Neymar sem jogar já é assunto. Imagina se jogasse, aí ia explodir. Sorte ao Santos e sorte ao menino Ney. 11 horas e 37 minutos. Ontem nós tivemos... Ô, Lupi. Oi, Fábio Scheibe. O pessoal de Ribeirão Preto está ansioso para saber a contratação que você disse que o Botafogo está prestes a anunciar aí também. Seria um cara renomado no mercado, é isso? Então, ontem eu estava acompanhando os meus companheiros lá de Ribeirão Preto durante a transmissão de Avaí 5, Botafogo 0. O Aleph Manga, se não me engano, fez 2 gols no jogo. Aleph Manga, hein? Pantera é o lanterna da competição. É o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. E o pessoal da imprensa de Ribeirão Preto afirmando que o Botafogo está querendo a contratação de Léo Gamalho. Já passou aqui pelo futebol de Campinas. Passou pela Ponte Preta em 2017, mas não fez muita coisa, não. O Léo Gamalho, ele estava no Mirassol, se não me engano, e está sem espaço. Léo Gamalho pode parar lá no Botafogo, pelo menos... É a informação lá da imprensa de Ribeirão Preto, mas assim, pelo que eu vi ontem, vai precisar contratar o Léo Gamalho e mais uns 10 para resolver o problema pro Botafogo escapar da zona do rebaixamento da Série B, porque olha, foi feia a coisa, hein? Tá complicada a situação realmente. Léo Gamalho que é o senhor Série B, né? Conhece muito a Série B, já rodou bastante pelo Brasil nessa competição. Vamos aguardar. Agora a gente sai da Série B e vamos pra Série C, Fábio Scheibe, porque ontem nós tivemos o complemento da 14ª rodada da competição. O Tombense ficou no empate com o Maringá em 1-1 e o Brusque venceu o Botafogo da Paraíba por 3-1. Botafogo da Paraíba também, que fez um investimento pesado para a Série C, tá fora do G8 e tá se complicando em relação à classificação para a próxima fase. Com isso, fechamento da 14ª rodada, Caxias é o líder com 30 pontos, a Ponte Preta está na 2ª colocação com 26, o Londrina é o 3º colocado também com 26 pontos, o Náutico é o 4º colocado com 23, mesma pontuação do São Bernardo, 23 pontos, que é o 5º, o Brusque é o 6º colocado com 21, o Ipiranga é o 7º colocado com 21 pontos e o Floresta fecha o G8
com 20 pontos. O Guarani é o 12º colocado com 16 pontos e está a 4 pontos do G8. Ou seja, a rodada, o Guarani perdeu para o Náutico. Antes dessa 14ª rodada, o Guarani estava aí a poucos pontos, né? 3 pontos da zona de classificação. Agora essa distância aumentou para 4 pontos. O Botafogo da Paraíba, que perdeu, também tem 16 pontos, está uma posição acima do Guarani. Por isso, a vitória contra a Ponte Preta no derby é fundamental para o Bugre. Se a equipe ainda tem os planos de garantir uma vaga na próxima fase, vai ter que vencer a Ponte Preta, mesmo a partida acontecendo no estádio Moisés Lucarelli. E essa é a intenção, principalmente, da nova comissão técnica. Ontem, Matheus Costa chegou em Campinas, foi apresentado oficialmente como técnico do Guarani, falou sobre a decisão de deixar o Ipiranga, que hoje é o 7º colocado com 21 pontos, para esse desafio de ter a classificação com o Guarani, que está fora do G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Matheus Costa também projetou a estreia logo de cara num clássico contra a Ponte Preta e também destacou os objetivos da equipe na competição. Vamos ouvir o que disse o treinador do Guarani. Tenho um enorme carinho e gratidão por todos os clubes que eu já trabalhei e passei, mas sempre em todos os clubes que eu trabalhei e passei, foi visualizando e projetando estar em um clube gigante. Então, todos os meus trabalhos foi sempre almejando uma oportunidade como essa que estou tendo. Então, sei do momento, sei que iremos precisar de todos neste momento, mas com muita confiança e convicção que a gente tem totais condições de atingir o nosso grande primeiro objetivo, que é a classificação. Então, o que me motivou foi a grandeza e a oportunidade de todos os meus trabalhos estar sempre visualizando uma oportunidade como essa que estou recebendo aqui hoje. O nosso pensamento é único e um só, é vencer a próxima partida, vencer o nosso rival, fazer a melhor semana de preparação para a gente entrar muito forte e atingir o nosso grande primeiro objetivo, que é voltar a vencer, né? A partir disso, a gente tem que ir vendo rodada a rodada para atingir o nosso grande objetivo, que é, sem dúvida alguma, a busca pela classificação. Eu procuro potencializar ao máximo as características individuais dos nossos atletas dentro de um contexto coletivo. Eu prefiro não expor, neste momento, a maneira que a gente vai jogar, porque eu tenho certeza que o nosso rival vai estar nos escutando e nos acompanhando. Então, seria muito mais fácil eu, de repente, estar falando tudo para você agora, o que eu penso e o que eu quero fazer, mas eu acredito no futebol muito em equilíbrio. Eu acredito que a gente tem que ter muita coragem para jogar, muita confiança e ser muito agressivo quando estiver sem a bola, né? Eu acho que você, em todos os momentos do jogo, tem que buscar ser o mais eficiente possível, né? Então, e quando a gente fala, eu vejo que não tem momento melhor de uma chegada em um clube do que esse momento que eu estou vivendo aqui hoje. Essa semana é uma semana diferente de tudo, é uma semana completamente especial e é um privilégio para mim chegar numa semana dessa e ter essa oportunidade que eu estou tendo. Então é a gente se planejar muito bem, saber que um nível de jogo desse é definido em detalhes e a gente vai estar altamente concentrado para que esses detalhes sejam a nosso favor. Então, vai ser uma equipe de muita disposição, muita mesmo, brigando por cada metro quadrado daquele campo, para a gente atingir esse grande objetivo nessa minha estreia. Matheus Costa, novo técnico do Guarani, ontem foi apresentado oficialmente. Para você que está acompanhando com imagens no YouTube, já vê a primeira movimentação dos atletas no gramado e teve uma conversa longa do Matheus Costa com os jogadores, com o Farney Coelho, que é o homem forte do futebol, também com o presidente o Rômulo Amaro, que marcou presença ontem. Ou seja, a semana começa com muita apreensão por conta do jogo contra a Ponte Preta, pela derrota sofrida pro Náutico em casa no último sábado, e o Matheus tem aí a missão de preparar uma equipe, de entender também a grandeza desse jogo. E pelas palavras a gente já percebeu que quando ele foi perguntado sobre estilo de jogo, de que forma ele gosta de atuar,
ele falou, eu não vou dar armas pro adversário. Ou seja, alguém já deve ter cantado a bola no ouvido dele e falou, ó, menos é mais nesse momento, né, Fábio Scheibe? Exatamente, já ser diferente do que foi nas últimas partidas já é um grande avanço para o Guarani que não conseguiu criar nada nessas partidas contra o Anápolis, até na partida de em casa também contra o Náutico, ficou muito aquém do setor ofensivo também, de fazer jogadas, de criar jogadas ofensivas, e o torcedor do Guarani quer justamente uma mudança também na parte emocional da equipe, né? A gente sabe que é complicado o cara chegar, já assumir num derby, mas por outro lado, se ele ganha também esse derby, né? Se ele consegue os 3 pontos na casa do adversário, dá muita moral nesse restante de campeonato. O Guarani buscando aí uma campanha quase perfeita nesses últimos 5 jogos, com as vitórias aí pode ser que consiga essa classificação à segunda fase e passa justamente pelo derby no sábado. O Matheus Costa, que tem muita rodagem, né, pela Série B, Série C também, tá fazendo um bom trabalho no Ipiranga, passou também pelo Operário, já Paysandu, então conhece bem essa série e essas condições de trabalho. É a última cartada do Bugre aí, buscando uma classificação à segunda fase, né, Lupi? Porque agora é hora da decisão, já restando 5 rodadas. Afunilou, agora é a reta final, quem conseguir aí maior pontuação, porque a gente percebe que a briga tá muito forte ali, parte de baixo, meio de tabela e até G8, tá? Então, quem conseguir aí uma arrancada legal, e esse é o objetivo, pelo menos foi o que disse o Matheus Costa, de colocar o Guarani dentro do G8, vai ser muito importante. O Guarani tem jogos aí decisivos pela frente, começando pelo clássico contra a Ponte Preta. Eu falei que eu ia destacar aqui sobre Copa Paulista, pra gente fechar o noticiário do Guarani. Ontem eu acompanhei a derrota do time que joga a Copa Paulista pro Primavera por 3-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Primavera não deu chances pro Guarani, venceu até de forma tranquila. E até quem mandou a mensagem foi o JP de Moraes, que mandou a mensagem sobre o Ryuta. Cara, eu não acompanho os treinos durante a semana, a gente não tem o acesso. Mas mesmo com um time limitado, esse da Copa Paulista, que torcedor do Guarani, com todo respeito, acho difícil a arrancada da equipe em busca do título. Porque, assim, é bem complicada a situação do Guarani na Copa Paulista em termos de desempenho. E, aliás, são vários jogadores que foram contratados para jogar a Série C e nem na Copa Paulista estão dando conta. Eu nem vou citar nome aqui para não ser deselegante. Mas o torcedor do Guarani sabe de quem eu tô falando. Eu colocaria... É porque agora tem o derby também, né? Não sei se seria o momento ideal. Mas, cara, o Ryuta, ele tem noção. Eu vi 3, 4 cruzamentos que ele fez pra área buscando os atacantes. Que tem jogador que quando chega na linha de fundo pra cruzar, manda lá do outro lado, lá na lateral. A bola do Ryuta, ela vai justamente ali na área, onde fica mais complicado pro goleiro sair. Não sei não se já tá na hora de experimentar o Ryuta Takahashi, japonês, jovem ainda, tendo a primeira experiência fora do Japão, no time principal. Eu não sei se você viu, Fábio Scheibe, se você quer falar alguma coisa, mas ontem eu vi e, cara, tem qualidade ali. Se souber trabalhar, eu acho que dá pra aproveitar na equipe de cima o Ryuta Takahashi, o japonês do Bugre. Para ficar colocando também jogadores tarimbados aí que não estão rendendo nada, no caso do Isaac, por exemplo, até melhor uma surpresa, né? Um novo jogador aí, um novo comando também para surpreender, né? Um jogador que não é conhecido tanto dos adversários também, e jogadores mais consagrados, como o próprio Diego Torres também, o Isaac, como disse anteriormente, está entrando rotineiramente nas partidas, não estão rendendo o esperado. Uma surpresa pode até ser bom, benéfico para o time do Guarani aí na Série C. 11h48. Se você, torcedor do Guarani, quer dar a sua opinião, se viu o jogo também ontem da Copa Paulista sobre o Ryuta Takahashi, eu acho que já tem que colocar no profissional. Joga lá, não pra jogar, pra treinar e quem sabe ser relacionado aí. Uma opção ali quando precisar. Pode mandar mensagem pro 19 99186 9070. A gente faz um intervalo. Eu tô acompanhando aqui através de um site. Os voos de Porto Alegre estão decolando, hein? Tem um voo aqui, eu não sei se é esse, eu tô aguardando a resposta do meu grande amigo Paulo Santana, assessor de imprensa da Ponte Preta, para saber se é esse voo que saiu por volta das 11h40, já decolou. Olha lá. Em direção a Congonhas, São Paulo.
Vamos aguardar para saber se esse é o voo, porque tem outro aqui de uma outra companhia. Essa companhia aqui é o objetivo do futebol. Qual que é o objetivo do futebol, Fábio Scheib? Fazer o quê? É marcar o tento, marcar o gol, não é? Isso. Isso, aí, Fábio cara. Scheib. E tem outro voo de outra companhia que sai daqui a pouquinho, mas eu acho que é esse daqui. Enfim, tô esperando a resposta da assessoria de imprensa, a Ponte que teve dificuldades para retornar ontem de Caxias do Sul. O outro voo, o torcedor do Internacional não veste muito? Não, assim, não, também, não é esse não. É o outro ainda, é o outro ainda, tá bom? 11h50, a gente volta daqui a pouquinho aqui no CBN Esportes. 2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira masculina de vôlei vai ter um desfalque importante para enfrentar a China nas quartas de final da Liga das Nações. O Judson, que inclusive joga aqui em Campinas, no vôlei Renata, ele teve uma lesão e foi cortado da lista de relacionados para o jogo contra a China. O Judson, então, é desfalque para o duelo aí das quartas de final. A lista de relacionados tem os levantadores Brasília e Cachopa, os opostos Alan, Darlan e Shizoba, os ponteiros Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucas Bergman e Lucarelli, os centrais Flávio, Matheus Pinta e Thierry e o líbero Mike. O Brasil, que segue em busca do título, encara a China nesta quarta-feira às 8h da manhã, horário de Brasília. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa EPTV. Horas e 54 minutos, estamos de volta aqui no CBN Esportes, agora para falar da Ponte Preta, Macaca que enfrentou dificuldades para retornar do sul do país após a derrota para o Caxias por 2-1 na cidade de Caxias do Sul.
A Ponte, o voo estava programado para sair ontem, meio-dia, de Caxias do Sul, porém, as condições climáticas ruins, por conta disso, o voo acabou sendo cancelado. A Ponte foi para Porto Alegre e o voo, que também tinha um voo programado para a noite, também foi cancelado. Então, com isso, o retorno da Ponte para Campinas está previsto agora para o fim da manhã. Não tive ainda a confirmação do Paulo Santana se realmente é esse voo, mas eu acredito que sim. Mas os voos estão decolando lá de Porto Alegre, então a Ponte deve chegar em Campinas em São Paulo por volta de 1h15, 1h30. Aí tem que pegar o ônibus, vir para Campinas, vai chegar aqui por volta das 3 horas e a preparação para o clássico contra o Guarani começa hoje. Os jogadores vão descer do ônibus, se trocar e já vão para o campo para iniciar a preparação para o clássico contra o Guarani. Ô, Fábio Chaib, você que é um cara viajado, né? E isso cansa, né? Os jogadores descansaram ontem mesmo com esse cancelamento dos voos. Mas você sai do hotel, aí você vai para o aeroporto, aí o voo é cancelado, você pega as coisas, volta pro hotel, pega um ônibus, vai para Porto Alegre, aí de Porto Alegre dorme lá e volta só hoje de manhã. Você acha que isso pode interferir nessa organização da comissão técnica para preparar a equipe para o clássico contra o Bugre? Sem dúvida nenhuma, prejudique muito, né, a equipe da Ponte Preta, Ponte que jogou no domingo, lembrando que o Guarani jogou no sábado em Campinas, não teve esse estresse de viagem que a gente sabe que prejudica bastante os jogadores, né, como diria o Vanderlei Luxemburgo, tirar o jet lag do corpo, né, quando o jogador viaja de avião, tem que dar aquele descanso, a Ponte vai chegar em São Paulo ainda, tem que pegar ônibus, vir a Campinas, então treinamento é a partir de amanhã, né, porque hoje a gente sabe que os jogadores estarão cansados, não estarão nas melhores condições para entrar em campo, fazer um trabalho em campo, mas começa a partir de amanhã, o Guarani já estando em Campinas desde sábado, praticamente, depois da rodada do final de semana, o Guarani manteve aqui, com um treinador novo, aí já podendo trabalhar também. Eu acho que o trabalho da Ponte em relação ao Guarani fica muito deteriorado, assim, muito atrás, porque a Ponte vai ter apenas 2 dias, quase 3 no máximo, aí literalmente para o clássico, enquanto o Guarani teve de 5 a 6 dias. Eu acho que prejudica bastante a Ponte Preta neste momento. A gente sabe que a situação da Ponte é melhor na tabela de classificação, mas visando o jogo, visando o derby realmente, eu acho que prejudica bastante sim, viu, Lupe? A Ponte que tem o retorno do goleiro Diogo Silva, né, que não jogou contra o Caxias, estava suspenso, não perdeu nenhum jogador pelo 3º cartão amarelo, então, pelo que tudo indica, a Ponte deve ir com força máxima aí pro clássico contra o Bugre. Tem alguns detalhes, né? O atacante Everton Brito, que sentiu dores no joelho, né? O Kevin, lateral, que ainda não estreou, também segue aí como dúvida, o Serginho, eles estão aí em avaliação no departamento médico. Lembrando que a venda dos ingressos pro clássico contra o Guarani, nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli, começou hoje, a venda até às 7 da noite, e aí vamos ver como é que vai ser a movimentação e a gente vai atualizando aqui se a procura é muito grande, se ainda tem ingressos durante a semana aqui no CBN Esportes. A gente deixa você, torcedor da Ponte, bem informado. Só um detalhe, o jogo é com torcida única, apenas com torcedores da Ponte Preta. Isso é uma determinação do Ministério Público de São Paulo, por isso torcida única nos clássicos aqui em Campinas também. O torcedor do Guarani não vai ter o acesso ao estádio da Ponte Preta, ao Moisés Lucarelli. Deixa eu registrar algumas participações. O ouvinte mandou mensagem pra gente de áudio, Valmir Bortoleto. Vamos ouvir. Bom dia, Lupe. Bom dia. Bom dia, Fábio Chaib. Alexandre Bom de dia. Campinas, Felipe, palmeirense. Ixi, Maria. Muito bom esses trocadilhos aí, hein? Com as companhias aéreas. Sensacional. Vocês são impagáveis. Impagáveis. Ah, valeu. Fábio, fala o placar Oi. aí. Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. Vai, Fábio Chaib. Favoritismo nesse primeiro jogo é do Corinthians, né? O Corinthians joga em casa, apesar de toda a situação conturbada fora de campo, mas o Corinthians, nessa primeira partida, é o grande favorito, mas eu creio que ficará na igualdade esse primeiro jogo, 1-1, viu, Lupi? Ah, entendi. Tá bom. 1-1. 1-1, boa, beleza. Não, Bom pros dois lados. Né? sem problema.
O ouvinte pediu o palpite e você deu o palpite. E ponto, tranquilo. Certo. Vida que segue feliz. Ó, põe o Japa no derby. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Pércio, final do telefone 1896. Valeu, Pércio, pela mensagem. O Gramari mandou uma mensagem de áudio aqui, não sei se vai dar tempo de mandar, a respeito da troca no comando técnico do Guarani. Se foi uma questão de desempenho ou o pessoal já queria mudança. Gramari, pelo que eu apurei, foi mais uma questão aí de... Os dirigentes não estavam satisfeitos com o trabalho do Marcelo Fernandes e por isso a troca do Marcelo Fernandes, né? E assim, a decisão é dos dirigentes lá do Guarani sobre essa troca no comando técnico do Guarani. O Matheus Costa estreia no derby. A última participação... bom dia, se o Neymar quiser pode ir embora, até o Pelé foi embora um dia e o Santos não acabou, vixe. Daniel Ferraz Xavier de Campinas, obrigado pelas mensagens, a gente fica por aqui do CBN Esportes. Às 4 tem o Arena CBN, obrigado pelas mensagens, obrigado pela companhia, fica aqui na CBN, vem chegando aí o CBN Brasil, valeu!